Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no canal de comunicação do Movimento Una, eu, Daniel Una, eu ia falar, na verdade é o seguinte, hoje aconteceu muita coisa. Aí eu deixei para falar depois que baixasse um pouco a poeira com relação ao vídeo da reunião do ministerial do desgoverno, né, e que revelou muita coisa. Mas hoje necessariamente acaba que veio a calhar, né? Porque eu vou falar um pouco sobre a ilusão de golpe bolsonarista, né? Primeiramente, entender o que é o golpe, o verdadeiro golpe. O verdadeiro golpe é justamente a falácia constitucional. De quando ela foi formada, ela nunca foi propriamente totalmente constituída, né? Nunca foi realmente uma constituição, né? A falácia constitucional, porque ela nunca foi cumprida em nenhum momento, em nenhum ano. Nos últimos 30 anos, não houve auditoria da dívida. Logo, não se cumpre essa parte da Constituição. Logo, não há razão para que a própria LDO, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ter sido votada em todos esses últimos anos, porque isso seria negar a própria falácia constitucional. Porque, logo, o orçamento da saúde, a educação, que chega a 3%, deveria ser muito mais, mas eles roubam 50% do orçamento do Brasil para dar para os esquizorrentistas, para os bancos, etc. Então, necessariamente, o que é o golpe? O golpe real é a própria falácia constitucional. É você aceitar outro te governar, entende? Através do sufrágio, do voto, entende? Porque ao escolher que outro te governa, além de negar a própria palavra do Cristo, porque ninguém pode ter dois senhores, você nega a sua própria liberdade, o seu próprio direito de escolha e nega o direito de você mesmo governar a ti mesmo e o próprio um que você é. Logo, é uma falácia constitucional, né? Então, esse é o verdadeiro golpe. Mas vamos falar um pouco sobre a ilusão de golpe bolsonarista. O exército brasileiro ele é de 222.234 o efetivo, pessoas. Só no Rio de Janeiro existem 800 mil pessoas que trabalham para as facções criminosas. Só na cidade do Rio de Janeiro. Isso é praticamente quase quatro vezes o efetivo do Exército Brasileiro, em apenas uma cidade. Entende? Então, as pessoas que vivem a ilusão de golpe militar, esqueçam isso. Apesar de que o próprio projeto neoliberal mundial, a ilusão de projeto neoliberal, ele nunca aceitaria uma ditadura em um país como o Brasil. Uma das 10 maiores economias do mundo. Se eu não me engano, a oitava. Então, Bolsonaro ele usa essa carta para induzir medo. Por quê? Porque ele é aporofóbico. Ele tem medo de pobre. Assim como toda a elite, não gosto de chamar eles de elite, velho. A quadrilha ímpia de vândalos genocidas, formada pelos banqueiros, pelo esquizorrentismo, pelo próprio desgoverno que vota a LDO de ano a ano, pelo próprio Bolsonaro, o despresidente. Todos eles fazem parte dessa mesma quadrilha que são aporofóbicas, que têm medo do pobre, que têm medo da classe trabalhadora. E ao ter esse medo, ela projeta esse medo no próximo através da raiva. Logo, eles têm raiva do povo. E por ter medo do povo, entende? Então, é por isso que vem toda essa pulsão de morte. Por exemplo, Bolsonaro ter segurado o auxílio para 17 milhões de pessoas até hoje. Dentre elas, uma dessas pessoas sou eu. Espero o auxílio desde que me inscrevi no dia 7, pois sou vendedor de geladinho. E até agora não recebi e está em análise. Entende?
E como é comigo, é com a maioria dos trabalhadores no Brasil, entende? E aí ele realmente segura o auxílio e faz com que as pessoas formem filas imensas na Caixa Econômica, porque, como ele disse hoje, ele quer que 70% do Brasil pegue a doença. E 70% do Brasil pegar a doença é 2 milhões de pessoas mortas. Mais de 2 milhões de pessoas mortas. Isso sem falar, porque, isso sem falar nas pessoas que não vão ter como ir ao médico. Então seriam mais de 2 milhões de pessoas mortas. É esse o projeto de desgoverno genocida do próprio Bolsonaro, entende? E ele usa isso de várias formas. Por quê? Porque ele quer causar um colapso social, entende? Ele quer causar o caos. Por não entender que o próprio caos é expressão da ordem, da cobrança do karma, da queda do sistema. Porque justamente ele vive a queda todos os dias, Bolsonaro. Assim como o próprio sistema ímpio, porque é gerado por uma falácia, por uma mentira, entende? Então ele vive num esquema de mentiras, sabe? Então, hoje aconteceu uma coisa interessante. Na reunião que teve ministerial, ao qual o Moro fez parte, ele diz que deveria ser tirado o delegado do Rio de Janeiro, ou então ele iria tirar o próprio Moro. No caso, Moro sai da sala neste momento. O ex-ministro da Educação, ele fala que os 11 ministros do STF devem ser presos, ou seja, um golpe. Então, toda a reunião ministerial justamente mostrou que o que ele quer fazer é um golpe de Estado, entende? Apesar de não haver qualquer estrutura real para isso. Mas é justamente esse medo que ele quer induzir. Porque ele vive nessa masturbação mental dele, de que ele realmente tem uma força e coligação suficiente para gerar um golpe. Mas só gera a queda dele, entende? Então, é por isso que ele tenta, a todas as formas, tentar induzir esse movimento fascista. Como foi a marcha para Roma, de Mussolini, ele tenta fazer uma marcha a Brasília. Ele tenta induzir a ideia de milícia, mesmo o país induzir essa ideia de milícia, que eu digo tipo armar esse grupo bolsonarista, da qual ele faz parte, ele tenta isso de todas as formas. Mas esse grupo dele não tem nem dinheiro para comprar arma, entende? Então, eu poderia até falar sobre o Exército Nacional sempre ter tido essas duas vertentes, a vertente nacionalista e a vertente vendida, entende? O golpe, por exemplo, dessa expressão da vertente nacionalista foi justamente o contragolpe para que Getúlio tomasse a despresidência. Outra vertente nacionalista foi a negação do imperialismo dos Estados Unidos para que a gente começasse a trabalhar com a energia nuclear com a Alemanha, entende? E por causa disso, Geisel foi chamado de comunista pelos próprios militares. O despresidente Geisel, golpista, né? E o exército ele vive sempre nesse embate daqueles que se vendem e daqueles que são nacionalistas, sabe? Eu fiz o vídeo justamente para falar sobre isso, mas essa reunião meio que desconcertou isso. Então, farei sobre isso nos próximos vídeos. Hoje eu fico por aqui e espero que você curta o vídeo, se você realmente curtiu o vídeo, e se gostou do vídeo, assista a outro e se inscreva no canal. E até mais.